professores, sejam bem-vindos ao canal Boletim Escolar Online e hoje nós vamos falar sobre como trabalhar a ortografia nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiro eu quero desfazer um mito, depois te dar uma referência, em seguida nós vamos falar de como trabalhar e como corrigir e no final nós vamos falar um pouco sobre a autonomia do aluno. Então, fica comigo até o final do vídeo para ter esse entendimento completo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e atualmente estou lá no Se Liga na Educação, que é um projeto da Rede Minas e da Secretaria de Estado de Educação. Bom, antes de nós falarmos sobre a ortografia nos anos iniciais, eu quero convidar você a estudar comigo para aprimorar a sua prática pedagógica, conhecendo um método de planejamento passo a passo de plano de aula para você trabalhar as habilidades e consolidar de verdade com seus alunos cada uma delas, trabalhando, né, o lúdico no lugar certo, a sistematização na medida certa, os exercícios corretos e uma boa forma de avaliação também. Isso você vai estudar lá no curso de BNCC, o link está na descrição do vídeo. Lá nós temos passo a passo de plano de aula, sequência didática, oficina de leitura, grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo, planner do professor para você aplicar o que está aprendendo. É um curso muito bacana que vai te ajudar muito a aprimorar a sua prática. Agora então vamos lá. Primeira coisa, desfazer o mito. Que mito, Ludmila? Bom, esse mito que a gente ouve por aí nas escolas, que a gente ouve da boca de muitos professores, que no ensino fundamental a gente não trabalha a ortografia. Que a língua portuguesa hoje é interpretação de texto, é gênero textual, e é claro que é, mas a ortografia está lá sim, ela está presente, ela é necessária, faz parte das atribuições da escola desenvolver uma boa comunicação no aluno e essa boa comunicação passa sim pela ortografia, passa pela produção de texto, pelo letramento, gêneros textuais, mas a ortografia está presente. Para te provar que a ortografia está presente, nós vamos para o segundo assunto, que é a referência. Qual que é a nossa referência curricular hoje? É a BNCC. O seu currículo, né? Você segue o seu currículo, o currículo da sua rede, o currículo do seu estado, mas ele é baseado na BNCC. Então, o que a gente tem lá na BNCC no componente curricular língua portuguesa? A gente tem práticas de linguagem que se dividem em objetos de conhecimento, que se dividem em habilidades, que são as habilidades que a gente trabalha na sala de aula. Lá nas práticas de linguagem, entre produção de texto e outras coisas, oralidade e tudo mais, nós temos uma prática de linguagem que é a análise linguística semiótica, que vai se dividir em objetos de conhecimento em várias habilidades. A prática de linguagem, análise linguística e semiótica, ela tem um parêntese. E nesse parêntese, você vai observar que para o primeiro e o segundo ano tem a palavra alfabetização, porque primeiro e segundo ano é aquela etapa em que a gente vai alfabetizar a criança, ela vai aprender a codificar e decodificar palavras. A partir do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto, nessa prática de linguagem, análise linguística e semiótica, você, entre parênteses, tem a palavra ortografização. Por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar a escrita correta, a ortografia. E essa prática de linguagem se divide em objetos de conhecimento e habilidades. Então, ao trabalhar com a sua criança, você vai observar qual é a dificuldade ortográfica que cada habilidade relativa à análise linguística, semiótica, ortografização vai exigir que você trabalhe naquela etapa. Bom, agora nós vamos para como trabalhar. Né? Como que a gente trabalha ortografia? Fazendo a criança copiar várias vezes a palavra, fazendo lista de exercício, como que a gente trabalha isso? Bom, eu gosto de trabalhar assim.
Nós temos lá na ortografia regras contextuais, né? Regras que são regulares, correspondências de sons ali que são regulares e que são irregulares. E elas são trabalhadas de forma diferente. Para aquelas que são contextuais e regulares, como é que eu gosto de trabalhar com a minha criança? Trabalhe de forma que, em vez de você entregar uma regra para a criança, ela trabalhe para descobrir essa regra. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Em vez de anotar isso lá no começo da página e depois passar as atividades, você pode, por exemplo, dar um texto e destacar várias palavras naquele texto e pedir às suas crianças que dividam essas palavras em um quadro, onde você tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Depois, você pode pedir que a criança observe a coluna das proparoxítonas e indique o que é que elas têm em comum. As palavras proparoxítonas podem ter números de sílabas diferentes, elas podem ter uma infinidade de coisas diferentes. O que é que elas têm em comum? O que elas têm de igual? Todas são acentuadas. E aí, você faz uma produção coletiva com as crianças, dando um texto, um título para essa regra e escrevendo, redigindo a regra. Então, é assim que eu começo a trabalhar a ortografia com as minhas crianças, levando elas a observarem o que é que tem em comum, o que é que tem de diferente, para que elas sejam capazes de generalizar e criar a regra, ok? Recriar, né? Então, depois nós vamos fazer atividades. As atividades, mesmo quando o contexto não te dá a definição do conceito, é importante, mesmo quando é uma regra irregular a correspondência, como, por exemplo, palavras que começam com H, é uma correspondência irregular, a gente não tem um jeito de saber ali pelo som, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, é importante você trabalhar dentro de um contexto, tá? É muito importante você trabalhar dentro de um contexto. Então, em vez de passar uma lista de palavras para acentuar, passe palavras dentro de um contexto para a criança ver se elas são acentuadas ou não. Quer um exemplo? A gente estava falando de proparoxítonas. Se eu digo assim, meu pai trabalha na fábrica. Fábrica tem acento. Fábrica é proparoxítona, né? E eu posso dizer assim, no trabalho do seu pai, o que ele fabrica? Aí não tem acento. Fabrica é paroxítona. Fábrica é proparoxítona, tem acento. Fabrica, não. Então, no contexto, a criança vai aprender melhor, vai fixar e vai compreender melhor. Então, trabalhe sempre com contexto, com texto, tá bom? Porque senão fica sem significado aquilo que a criança aprende, né? Fábrica é substantivo, fabrica é verbo. Então a gente tem que trabalhar sempre num contexto para ter essa diferenciação, para a criança poder aprender bem. Correção, né? Nossa quarta fala aqui então seria sobre a correção. Como é que eu vou corrigir? Olha, pegar o caderno da criança e, seja de caneta vermelha, a lápis ou seja de que maneira for, e riscar o que está errado, não vai resolver aqui o que a criança aprendeu. Não é o caderno que tem que estar correto, não só o caderno tem que estar correto. Então, quando eu vou corrigir, por exemplo, uma produção de texto que precisa ser passada a limpo, eu gosto de usar o lápis, marcar o que está errado e deixar a criança apagar a minha correção, escrever corretamente e pronto, não precisa ficar marcado de vermelho. Isso é a minha opinião, tá? Mas uma coisa importante de você aprender a fazer é distinguir o que é que precisa de uma intervenção coletiva e o que é que precisa de uma intervenção individual. Quando eu corrijo as atividades da minha turma, eu percebo se a turma de um modo geral aprendeu uma regra ou se algumas crianças apenas não aprenderam. Vamos supor, eu estou ensinando o tio. E aí, quando eu ensinei o tio,
as crianças começaram a escrever tudo com tio. Sabe aquelas palavras que a nasalização é feita por M e N? Pois é, elas já sabiam fazer, mas agora que eu ensinei o tio, elas começaram a fazer tudo com tio. Isso é uma intervenção que a gente faz coletivamente. Pessoal, a gente aprendeu MN, a gente aprendeu tio, agora a gente vai aprender a diferenciar os dois. Isso é coletivo. Agora eu tenho uma criança, 2 crianças, 5 crianças que estão fazendo errado, enquanto o resto da turma já aprendeu. Aí eu vou fazer uma intervenção individual, eu vou chamar aquela criança, vou mostrar para ela, vou pedir que ela leia para mim, vou lembrar, vou mostrar para ela lá no caderno onde é que a gente anotou, onde é que ela vai consultar. Isso é uma intervenção individual, assim você não perde tempo com a turma toda, mas resolve o problema daquelas crianças. Lembrando que é sempre uma conversa. É sempre levar o aluno a observar o erro e encontrar o acerto. Não vai ser no caderno que isso vai ser resolvido, ok? Bom, então nós falamos de um mito, nós falamos de uma referência de como trabalhar e de como corrigir. Agora falta o principal, a autonomia do aluno. Quando a gente fala em ortografia, é muito importante que a gente ensine o aluno a consultar palavras. Consultar as palavras que ele precisa. Saber usar o dicionário, seja um dicionário físico ou um dicionário virtual, e dentro daquele dicionário localizar o sentido da palavra que convém ao contexto que eu estou trabalhando para descobrir a grafia correta das palavras. Nós fazemos isso até hoje. Nós, professores, temos dúvidas e vamos consultar. E a criança precisa aprender a consultar também. Tá certo que em uma prova, em um ditado, talvez a gente não deixe ela consultar, mas na produção de texto você deve deixar e a criança precisa desenvolver essa autonomia. Se eu tenho uma dúvida sobre ortografia, onde é que eu posso consultar e como fazer isso, ok? Então, essas são 5 dicas importantes para que você trabalhe ortografia com as suas crianças. Eu espero que eu tenha ajudado. Lá no Instagram, eu fiz uma lista de vídeos aqui do canal que trabalham várias dificuldades ortográficas. Se você quiser, é só me pedir lá no direct do Instagram, que eu mando para você a lista, tá? É só vídeo gratuito, é só material de acesso livre, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, me ajuda a continuar produzindo. É só curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima!